Olá, eu sou o professor Ricardo Medina e vocês vão fazer comigo a disciplina de Equações Diferenciais 1, EDO1, neste primeiro semestre de 2021. Então, vou escrever aqui, professor Ricardo Medina, a disciplina EDO, Equações Diferenciais Ordinárias 1, que tem a sigla MAT 021. A gente vai estar funcionando no regime RTE, à distância. Então, vou escrever aqui as informações oficiais sobre o funcionamento da disciplina, mas as aulas vão estar disponibilizadas online, eu vou disponibilizar elas pelo YouTube, semanalmente. Então, vou escrever estas informações gerais sobre o andamento da disciplina, as avaliações, datas das avaliações, bibliografia, etc. Então, vamos lá. Com relação ao funcionamento da disciplina. Bom, como eu falei para vocês, a disciplina vai estar sendo ministrada por meio destas aulas que eu vou estar gravando e vou estar disponibilizando para vocês semanalmente. Então, primeiro vamos ter 2 aulas por semana. Como é de costume, como acontece já quando a disciplina é ministrada presencialmente, e disponibilizadas no YouTube. No YouTube. Bom, e além disso, vamos ter o nosso horário de atendimento. Horário de atendimento. Então, o horário de atendimento, na verdade, vai ser um momento em que a gente vai poder dialogar, digamos, Vocês podem tirar dúvidas sobre assuntos vistos nas aulas ou sobre exercícios das listas que eu vou estar enviando para vocês. E aí a gente pode dialogar, É o momento do olho no olho, se vocês quiserem, É um momento assim para trocar ideias, dialogar. Muito bem. Com relação às avaliações, as datas das avaliações. Bom, a gente vai fazer 3 avaliações, Vai funcionar a forma de calcular a média como se faz com todas as disciplinas, Tem uma nota 1, uma nota 2, Se a média dessas 2 provas, da nota 1 e da nota 2, for 60 ou mais, automaticamente aprova a disciplina. Se for inferior, vai precisar fazer a nota sub. E a nota sub vai substituir a pior das 2 notas N1 e N2, e se a média final, levando em conta a sub, for 60 ou mais, tem aprovação, em caso contrário tem reprovação. Como funciona tradicionalmente quando a disciplina é realizada de forma presencial. Então, as datas. Primeiro, prova número 1.
AP2, né? E a prova SUB. Muito bem. A P1 vai ser realizada na terça-feira, 15 de junho. A P2 vai ser realizada numa terça-feira, 10 de agosto. E a prova SUB uma semana depois, na terça-feira, 17 de agosto. O horário das nossas aulas vai ser nas terças e quintas-feiras, né? Como vocês têm essa informação no SIGA. Então, o horário da realização da prova vai ser o horário da aula, né? Mas aqui é um detalhe importante, né? As provas que eu dou duram mais de 2 horas, usualmente duram 2 horas e meia. Né? Pode ser então que ser um pouco menos até, mas contemos com um tempo de 2 horas e meia. Então, a prova P1 vai ser realizada nessa data, terça-feira, 15 de junho, começando no horário de aula, no horário oficial. Então, vai um pouquinho além do horário de aula para ter essas 2 horas e meia. Eu gosto de dar um pouco de tempo adicional. Né? Mas essa vai ser mais ou menos a média da duração de cada uma das provas. Né? Então, em cada uma dessas terças-feiras, a prova vai começar no horário oficial de aula que vocês têm no SIGA. Eu vou estar dando informações regularmente no SIGA sobre a data da prova, vou falar, se houver alguma informação adicional importante que vocês devam saber, eu vou fornecer essa informação oficialmente via SIGA. Né? Agora, sobre a bibliografia da disciplina. Então, eu vou colocar em primeiro lugar a bibliografia, as próprias aulas que eu vou dar para vocês, o material que eu vou passar para vocês aqui nestas filmagens que eu vou disponibilizar no YouTube, né, que é o material de aula que eu uso tradicionalmente. Né? Então, em primeiro lugar, material de aula. Então, aproveito para falar. No dia da prova, né, as provas vão ser com trabalho estritamente individual. Vai funcionar tudo como se fosse a disciplina no funcionamento presencial. Né? A coisa é que a gente está à distância, é claro, mas quando as provas são presenciais, cada aluno trabalha individualmente na disciplina, pelo menos quando eu dou, não dou provas para os alunos trabalharem em grupo, não, porque é importante que cada um assimile, saiba fazer o desenvolvimento, saiba fazer um cálculo até o final. Então, para mim é de interesse cobrar todo esse raciocínio completo que eu ensino aqui nas aulas e que vocês devem desenvolver ao longo da disciplina, por meio da resolução da lista de exercícios, etc. Tá? Então, cada uma das provas, P1, P2, prova SUB, vai ser realizada de forma independente. Né? Então, é importante que saibam que eu vou disponibilizar, vou deixar, digamos, oficialmente, para vocês resolverem essa prova munidos, né, do material de aula. Né? Vai ser algo oficial, todo mundo vai poder ter suas notas de aula durante a resolução da prova. Fiquei em dúvida com algum teorema, com algum resultado importante, pode ir lá olhar nas notas de aula, isso é algo oficial. Né? Então é bom que vocês tenham esse material de aula, que é um material que vai estar aqui disponível nas gravações, né, no YouTube. Né? Mas
quando vocês assistam às aulas, tomem anotações como se fosse uma aula presencial. Tenham seu caderno desta disciplina. Né? Então, no dia da prova, vai ser oficial que vocês podem resolver a prova, né? Se auxiliando, se vocês precisarem, do caderno com as anotações. Não só isso, também vão poder resolver a prova se auxiliando, tendo junto de vocês a resolução dos exercícios da prova que vocês tenham realizado, né? Para se preparar para a prova, né? Vai ser chave que vocês resolvam os exercícios que eu vou estar passando para vocês, listas de exercícios. Né? Então, no dia, né, chegado o dia de cada prova, de cada avaliação, eu vou assumir que vocês resolveram todos os exercícios da lista. Né? Não a metade ou 3/4 partes, eu vou assumir que vocês resolveram todos os exercícios da lista. Né? Então, pode ser que seja cobrado literalmente um exercício que está aí na lista. Né? E se vocês têm resolvido junto com vocês, vão ter aí na mão e podem resolver. Pode ser que eu faça alguma mudança de algum exercício que está aí, etc. Ou um exercício que não seja idêntico. Mas se vocês tiverem resolvido todos os exercícios que eu vou passar para vocês nas listas, né, vocês não deveriam ter nenhum problema na resolução da prova. Né? Mas, enfatizo mais uma vez, devem resolver todos os exercícios. Né? Tem toda a liberdade, vocês, para que até o dia da prova, vocês podem trocar informações entre vocês, podem tirar dúvidas comigo, aproveitem o horário de atendimento para tirar essas dúvidas de exercícios, ou pode ser dúvidas de coisas anteriores, né? De cálculo 1, de como calcular uma integral, ou tive um problema ao aplicar a regra da cadeia para derivar uma função, etc. A gente vê essas coisas sem problema no horário de atendimento. Né? Mas a coisa é que no dia da prova vocês vão trabalhar sozinhos e podem ter com vocês o material da aula e das listas de exercícios, né? E vou assumir que vocês têm esse material, que vocês resolveram. Não só alguém pode ter conseguido, ter arrumado, né, com outros colegas, né, o material das listas de exercícios, eu não tenho nada contra isso, mas uma coisa é ter um exercício resolvido, né, e você nunca ter feito esse exercício, só olhou por cima. Né? Uma coisa é isso, e outra coisa é você ter se auxiliado com o exercício que você recebeu, mas você separadamente fez o exercício e assimilou, né, a resolução desse exercício, né? Assimilou como se usam as ferramentas ensinadas na aula para resolver esse exercício. São duas coisas diferentes. Então eu vou assumir que vocês resolveram o exercício. Podem ter se auxiliado com algum exercício que alguém resolveu, deu pronto para vocês, mas vocês olharam para ele e depois foram capazes de resolver ele sem necessidade de ter as anotações junto com vocês. Tudo bem? No dia da prova vão ter essas anotações dos exercícios com vocês, se vocês quiserem, não há problema, né? Mas são duas coisas diferentes. Você entender como resolver um exercício, né? E você fazer isso na resolução da prova, isso é diferente do que simplesmente olhar para o exercício sem entender muito bem o que se está fazendo. Né? Pode ser que o exercício da prova tenha alguma mudança, alguma coisa que não é idêntica ao exercício da lista e vamos ter que fazer um raciocínio, não é simplesmente copiar literalmente. Né? Então, essa parte é importante que vocês a tenham claro, né, para se preparar. Então, a bibliografia principal vai ser o material da aula. Né? Tem outras bibliografias adicionais para vocês complementarem, é claro. Né? Aqui vou mencionar outras. Né? Um livro muito conhecido, né, é o livro de Boyce e de Prima. Né? Não sei se agora já estão na edição número 11, 12, não sei, são muitas edições. Né? Alguns exercícios que eu vou colocar na lista de exercícios vão ser pegas desse livro, não são todos tirados desse livro, mas
desse livro, vou tirar alguns exercícios, e aí, digamos, tem o conteúdo tudo da disciplina que a gente vai ver, né? Mas eu não gosto assim de me casar com uma única referência bibliográfica, tá? Então, por isso eu coloco isso assim como algo complementar ao livro de Boyce de Prima, né? O nome deste livro é Equações Diferenciais elementares vou colocar aí reticências, né? O livro chama Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, tá? É da editora LTC. Uhum. Que outra referência? Outra referência é um livro que eu acho muito bom, muito pedagógico, é o livro do Ziel e Cullen. Chama Equações Diferenciais. Né? Esse livro vem em 2 volumes, né? Então o volume que vai ser útil nesta disciplina é o primeiro volume, né? É volume 1, é da editora Macron, Macron Books. Esse é um outro livro, né, que pode ser de utilidade, sim, né? Vou colocar aqui um quarto livro, um terceiro livro, né, além do material das aulas, Simons e Kranz, que também chama Equações Diferenciais. E é da editora McGraw-Hill. Além disso, né, no Guia SIGA eu vou dar alguns links de aulas que vocês podem assistir de alguns outros lugares, né, tipicamente da USP, da UFMG, né, aulas sobre a disciplina. Né? Então, você pode me falar, bom, se essas aulas já existem, né, já estão prontas, por que simplesmente não aproveitar o material dessas aulas? Para que eu vou estar disponibilizando o material das minhas aulas para vocês? Bom, o motivo principal é que, na verdade, a ordem em que são cobertos os tópicos nessa disciplina não é exatamente a mesma ordem que a gente vê aqui. A ementa, né, o conteúdo que eles cobrem em cada uma das disciplinas também não bate 100% na íntegra com o que a gente vê aqui. Há coisas que eles veem lá que a gente não vê aqui e vice-versa, eles veem numa outra disciplina, etc. Tem esses problemas de ajuste, né? Vou disponibilizar esses links, sim, mas não vai bater em cima do que a gente vê aqui. Algumas coisas vão coincidir perfeitamente, outras têm que ser deixadas de lado, desconsideradas, etc. Né? Mas o principal para vocês, eu sugiro, é o material que eu vou estar passando aqui em aula. Né? Vou disponibilizar esses links como um material complementar para vocês usarem se vocês quiserem. Muito bem, então, um último assunto a mencionar antes de começar a aula de hoje, né, é o assunto da comunicação, né, já que as nossas aulas
vão ser gravadas, né? No momento das aulas eu não vou estar interagindo com vocês, eu vou disponibilizar este material para vocês, né? Não vai ser uma aula online, né? Vai ser uma aula gravada que eu disponibilizo para vocês. Então, nesse momento, a gente não vai ter nenhuma comunicação, trocar de ideias, alguém tem uma dúvida na hora, não vai poder me perguntar, né? Mas então, qual vai ser minha sugestão? Que se vocês ficarem com alguma dúvida em algum assunto de uma aula, anotem essa dúvida e no horário de atendimento vocês me manifestam essa dúvida, né? Então, esse é o último assunto. Aqui, vou escrever assim, como é que formalmente vai ser a nossa comunicação. Então, comunicação professor-aluno. Bom, primeiro, né, eu vou estar enviando regularmente para vocês, toda semana, pelo menos uma mensagem ao cigarro. Pode até ser mais de uma. Uma mensagem pelo menos, porque no início da semana eu vou estar disponibilizando para vocês o link das aulas dessa semana. Então, toda segunda-feira vocês vão receber uma mensagem da minha parte, oficial, via cigarro, onde eu vou estar fornecendo o link das duas aulas correspondentes a essa semana. Pelo menos isso. Às vezes pode ter uma mensagem adicional que é, olha, também tem a lista de exercícios, alguma informação adicional, olha, tem que fazer uma correção em tal coisa da aula, ou nesta semana só teremos uma aula, sei lá, a coisa que surja no momento. Mas regularmente eu vou estar enviando para vocês essas mensagens oficialmente via cigarro, né? Então, enviarei regularmente mensagens aos alunos via cigarro. Tá? Tudo bem, isso é uma primeira forma da gente se comunicar via mensagens, né? Mas, digamos, até agora a melhor forma que a gente vai ter para se comunicar com diálogo, trocar ideias, tirarem dúvidas, né? Eu propor coisas, sei lá, né? Vai ser nos horários de atendimento. Né? No horário de atendimento. Que vai ser nas quintas-feiras. No horário oficial da aula da quinta-feira. Aí vai ser realizado o horário de atendimento. Então eu aconselho muito, já mencionei isso agora há pouco, mas enfatizo, eu aconselho muito que vocês tirem proveito desse horário de atendimento, né? Que vocês tirem dúvidas que podem ser dúvidas de cálculo 1, né? Integrais, derivadas, etc. Ou da disciplina, das aulas que eu disponibilizei nessa semana, algum assunto que não tenha ficado claro. Aproveitem ao máximo isso. Né? A resolução de algum exercício, um exercício que você travou, empacou, conseguiu começar, não conseguiu levar ele até o fim. Bom, podemos esclarecer isso aí, eu esclareço, resolvo para você, eu dou todas as dicas para que você consiga chegar até o final do exercício. Então, minha sugestão é que aproveitem esse horário de atendimento. E vai estar disponível aí toda semana. Né? Então, tradicionalmente, o que acontece? Que
tem uma turminha, assim, uns poucos alunos que aproveitam para valer esse horário de atendimento, sempre tem uma turminha, mas assim, em média, né, considerando a turma como um todo, né, a porcentagem de alunos que aproveitam esse horário de atendimento é baixa, são poucos, né? Digamos, quando falta uma semana para a prova, aí aparecem mais alunos para tirarem dúvida no horário de atendimento, que é uma coisa que é normal, acontece isso, né? Mas só aproveita o horário de atendimento aí uma semana antes, ou até 2 semanas antes, sendo que tiveram vários outros, né? Então, não sei se está demais que eu diga, né? Mas falei para vocês que vocês devem se preparar para as provas, resolvendo os exercícios das listas, né? Então, é importante que eu deixe claro que não tem que deixar esses exercícios das listas para 2 semanas antes da prova, né? Vão ser 3 listas para cada prova, 3 listas para a P1, outras 3 listas para a P2, né? E cada lista com vários exercícios a serem resolvidos. Então, não vai dar, né? Não vai ser tempo suficiente para vocês resolverem as 3 listas de exercício completas em 2 semanas antes da prova. O tempo não vai dar, né? Sem dúvida que vai conseguir fazer alguns exercícios, sim, mas olha, eu garanto que vão surgir muitas dúvidas, vão empacar por aí, porque é a falta de prática, né? Para resolver os exercícios você tem que soltar a mão e fazer isso com o tempo, né? Então pode ser que esteja demais para algum de vocês que eu diga isso, mas eu gosto de deixar isso claro. Não adianta deixar a resolução da lista de exercícios ou o preparo de vocês para a prova para 2 semanas antes da prova. Não vai ser tempo suficiente, né? Você vai conseguir esclarecer coisas, aprender coisas, mas vai ficar com lacunas por aqui, por ali, e pode ser, né, que apareça alguma questão na prova onde precisamente é abordado esse assunto que você não entendeu, não esclareceu muito bem, né, por deixar para a última hora o seu preparo para a prova, né? Então, a sugestão é que vocês resolvam as listas de exercícios gradualmente, né? Como falei para vocês, vão ser 3 listas de exercícios para a primeira prova, outras 3 listas de exercícios para a segunda prova. Para a prova sub vai ser o material do semestre como um todo, né? Não vai ter novas listas de exercício, né? Então, semanalmente vão fazendo alguns exercícios, né? Vão fazendo isso toda semana, resolvendo alguns exercícios, e aí vão estar esclarecendo, assimilando o que eu vi na aula, e eventualmente vão estar surgindo dúvidas, e aí você já vai aproveitando o horário de atendimento. Pode ser que seja só uma dúvida, né? Então você aparece no horário de atendimento, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, terminou, esclareceu o que você queria, você precisa fazer outra coisa, beleza, não, você não tem que ficar o horário de atendimento todo comunicado comigo, né? Vai ser via Google Meet, né? Não é necessário que você fique o horário de atendimento todo. Se você quiser, pode ficar aí também, porque aparecem dúvidas de outros colegas, você pode se beneficiar com o esclarecimento que eu fizer para esse colega seu, mas é uma coisa que fica totalmente a critério de vocês, né? Não é obrigatório que vocês participem no horário de atendimento, se vocês não precisarem. Minha sugestão é que aproveitem, que não deixem acumular as dúvidas, né? Então, esse vai ser nosso grande momento assim, de comunicação, né? Para esclarecer dúvidas. Bom, e finalmente, também vou colocar aqui via e-mail, né? Olha, eu também resolvo dúvidas via e-mail, mas eu não quero que se confiem muito nisso. Em que sentido? Que às vezes o que um aluno me pede via e-mail é a resolução do exercício, que às vezes é longa demais para eu fazer isso por e-mail, né? Eu dou as dicas, dou algumas passagens, coloco algumas fórmulas, mas não vai dar para eu fazer isso para cada aluno, né? Imagine, se uma turma tem 60 alunos ou mais, né? Eu estiver recebendo numa semana 60 e-mails, né? E cada um com uma questão de uma prova, com uma questão de uma lista, é muita coisa para eu responder, né? E
O que pode acontecer também é que às vezes alunos diferentes me perguntam uma mesma questão, né? Um mesmo exercício, né? Isso seria muito mais otimizado se vocês participassem do horário de atendimento, porque aí um aluno manifesta a dúvida e outro que está presente aí também aproveita essa resolução e pronto. E eu faço aí inteirinho para vocês, né? Então, existe esta opção, né? No ano passado, né? Alguns alunos em alguns momentos tiraram algumas dúvidas comigo, se não eram muito extensas, eu com o maior prazer respondia, né? Mas repito que esta é uma terceira forma da gente se comunicar, de vocês tirarem dúvidas, mas não apostem nela, porque pode ser que eu receba muitos e-mails e o tempo não vai dar para eu esclarecer com suficiente clareza, detalhe, a sua dúvida, né? Aproveitem mais este horário de atendimento. Pode acontecer às vezes que o horário de atendimento não foi suficiente, porque pode ter tido 6 alunos, cada um tirando várias dúvidas, e acabou o horário de atendimento e não deu para tirar as dúvidas de todo mundo. Bom, nesses casos, eu tenho aí marcado, estou vendo quais são os alunos que estavam presentes, ou seja, estavam participando desse horário de atendimento online, né? E sim, eu respondo as dúvidas que eles tiverem via e-mail, né? Depois com todos os detalhes. Porque o aluno me mostrou que estava presente aí, queria tirar essa dúvida e não houve tempo suficiente. Então, nesse caso, com o maior prazer, eu vou dar as explicações adicionais ou os exercícios que não deu tempo de eu responder no horário de atendimento online, eu termino de responder isso via e-mail. Nesses casos, com certeza, né? Mas eu estou me referindo aqui também àqueles outros casos de aluno que me faz alguma pergunta que não foi vista no horário de atendimento e uma coisa adicional. Olha, em geral, se não forem muitas, se não for extensa demais, eu respondo isso sim, né? Mas se for uma coisa muito longa, eu digo, olha, deixemos para o horário de atendimento e lá eu abordo com bastante detalhe, né? Então é isso, né? No mais, bom, a disciplina vai ser cobrada, né, como se fosse uma disciplina presencial, né? Bom, essas são as informações gerais. Agora sim, vejamos, vamos lá para esta primeira aula. Muito bem. Primeiro capítulo. Capítulo 1. Né? Generalidades sobre as equações diferenciais. Nesse capítulo vamos chegar a ver as chamadas equações de variáveis separáveis. Separáveis. Muito bem. Então, introdução.
Então, comecemos pelo mais simples. O que é uma equação diferencial? 1.1. O que é uma equação diferencial? Então, vou começar respondendo esta pergunta, né, que é o nome da disciplina, né, EDO1, Equações Diferenciais Ordinárias 1. O que é uma equação diferencial? Vou responder isto primeiro em palavras, e vou ver alguns exemplos, né, para entender essa definição. E depois, na próxima aula, vou dar uma definição equivalente em fórmula matemática. Né? Então, uma equação diferencial é dois pontos. Primeiro, antes do primeiro, é uma equação que envolve dois pontos. Agora sim, primeiro, o que envolve? Envolve uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Tá? Isso por um lado. E outro requisito, 2, a equação deve envolver derivadas dessa variável independente, dessa variável dependente com relação às outras variáveis independentes. Né? Derivadas dessa variável dependente com respeito a ou às variável ou variáveis independentes. Então, o que diz essa definição é que uma equação diferencial é uma equação, tudo bem? Nessa equação vai aparecer uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes, isso por um lado, mas isso não é suficiente para que esta equação seja chamada de equação diferencial. Né? Se a gente parar só com esse primeiro requisito, o que a gente vai ter é simplesmente uma equação. Uma equação algébrica, por exemplo, né? Uma equação para y como função de x, uma equação para z como função de y e x, né? Aí seria uma variável dependente z e duas variáveis independentes y e x, por exemplo, mas isso não é suficiente para que essa equação seja chamada de equação diferencial. Né? É chave também esse segundo requisito. E o segundo requisito é que nessa equação não somente apareça a variável dependente, né? E as variáveis independentes, não é suficiente isso, devem aparecer derivadas desta variável dependente com relação às variáveis independentes. Devem aparecer essas derivadas.
Se não estiverem presentes estas derivadas, a equação que a gente tem, uma equação, pode ser uma equação algébrica, uma equação transcendental, o nome que vocês quiserem, mas não é uma equação diferencial. Né? Para ser uma equação diferencial precisa conter essa derivada, pelo menos uma derivada. Né? Então vejamos isso com exemplo. Então, exemplos. Um primeiro exemplo. Y' mais 1 sobre x, y igual a 3x. Essa equação que está aí. Y' mais 1 sobre x, y igual a 3x, né? Onde y vai ser uma função que depende de x, né? E y' é a primeira derivada, né? E y', né, é o mesmo que dy dx, né? Tal qual vocês veem em cálculo 1. Então, neste exemplo, um exemplo bastante simples, né? Quais são as variáveis? As variáveis são x e y. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? A variável dependente é y. Y está dependendo de x. E a variável independente é x. X que varia livremente em algum domínio. Então, neste caso, temos que x, né, é a variável independente e y é a variável dependente. Então, este é um exemplo de uma equação diferencial, né? Estão participando estas variáveis x e y, uma variável independente, outra a variável dependente, e aqui aparece a primeira derivada da variável dependente y com respeito a x. Então, esta é uma equação diferencial. Se não aparecesse essa derivada, esta seria uma equação para y em termos de x, né? Mas, pelo fato de aparecer uma derivada, é que esta equação é chamada de equação diferencial. Esse é um primeiro exemplo. Vejamos mais um par de exemplos. Segundo exemplo. Vou aqui utilizar uma notação diferente que já não é tão utilizada nos textos, tá? Mas vou colocar assim. A gente sempre tem que estar em condições de se adaptar a alguma notação diferente e saber trabalhar com ela. Tá? Então aqui aparece o dois pontos. Esse U2 pontos vai ser a segunda derivada de U com respeito à variável independente t. Vou terminar de escrever aqui a equação. 3U2 pontos menos 2 U ponto ao quadrado mais 4 U ponto mais 8U igual 8t. Né? Desta vez é uma equação mais elaborada que a do primeiro exemplo. Né? Aparece aqui o ponto, que seria a primeira derivada, aparece a variável dependente u, a variável independente vai ser t, né? E o dois pontos é a segunda derivada. Né? Então, onde
escrevo aqui U igual U de t. Então, esclareçamos a notação. O ponto denota a primeira derivada de U de t e U dois pontos denota a segunda derivada de 2U de t2. Né? Esta é uma equação diferencial. Né? É mais elaborada que a primeira que a gente viu, porque neste segundo caso não somente aparece a primeira derivada, o ponto, mas também aparece a segunda derivada. É uma equação diferencial mais elaborada, mais complicada que a primeira. E um terceiro exemplo, né, é para os alunos que ainda não tenham cursado a disciplina de cálculo 2, e tu pode chamar a atenção, né, mas eu vou dar os esclarecimentos suficientes para que vocês consigam entender o que vai aparecer na continuação. Aparecem aqui derivadas parciais. Né? Aparecem as derivadas parciais quando a gente trabalha com uma função de duas ou mais variáveis. Né? Neste exemplo que eu vou escrever aqui, a função depende de duas variáveis. Então, aparece aqui uma segunda derivada parcial de z com respeito a x e com respeito a y, menos 2 sobre y. A primeira derivada parcial de z com respeito a x, né? Mais 2x y cubo z igual a 0. Né? Então, a notação da derivada, quando é uma derivada parcial, não é exatamente a mesma notação que se vê para a derivada total, a derivada ordinária que se vê em cálculo 1. Né? Vejam que aqui eu escrevi dz de x, enfatizo, vou escrever aqui ainda maior, né? Com um d torto, um d curvo, né? Sendo que em cálculo 1 vocês utilizam a notação dz dx. Né? Então, vocês podem ver, nos dois aparece dz dx, né? Mas aqui aparece com um d curvo e aqui aparece com um d usual de cálculo 1. Então, é importante sim, né? Essa notação não é por acaso. Tá? Deve ser uma notação diferente da notação que se utiliza em cálculo 1, né? Porque esta é uma derivada parcial. A derivada que vocês veem em cálculo 1 é o que se entende como uma derivada total. A derivada ordinária é uma derivada total, e que é diferente de uma derivada parcial. Então, é bom e é importante sim que a notação seja diferente. Né? Às vezes eu corrijo provas onde aparece por aí um cálculo de uma derivada parcial e o aluno utiliza esta outra notação da derivada total. Né? Como que tanto faz a notação. E não, são coisas diferentes. Né? Estas duas expressões, em geral, são diferentes. Né? Em geral, só coincidem se a função z depender somente de uma única variável x. Aí as duas derivadas coincidem, são uma mesma coisa. Mas se a função z depender de x e de alguma outra variável, como é neste exercício, depende de x e de y, o que a gente entende por derivada total é diferente do que a gente entende por derivada parcial. Então, tem que ter essa notação com um d curvo, tá? Então, é uma primeira observação que eu falo, né? Quem já fez cálculo 2 sabe destas coisas, mas alguns de vocês estão fazendo o cálculo 2 neste momento, né? Assim, em paralelo, junto com esta disciplina, e não é a primeira coisa que se vê em cálculo 2. Né? Então, eu vou falar o suficiente para a gente saber fazer algum cálculo com essas derivadas parciais. Não vou ver a definição oficial com limite, etc., que é algo que vocês veem em cálculo 2, ou já viram ou vão ver em cálculo 2. Muito bem, então deixemos claro então que neste segundo
neste terceiro exemplo, então aqui x e y, né, são as variáveis independentes, as que variam livremente em algum domínio que eu não estou especificando aqui. Podemos pensar que é o plano, né, o plano xy, né, por ter alguma ideia. X e y são as variáveis independentes. Né? E z é a variável dependente. Tá? Então, neste exemplo, a gente tem então que z é uma função que depende de x e y. Né? X e y são as variáveis independentes e z é a variável dependente. E esta é uma equação que envolve x, y, z e derivadas. Uma primeira derivada parcial de z com respeito a x e aqui uma segunda derivada parcial de 2z de x de y. Isto também é uma equação diferencial. Né? Bom, então primeiro assim para ter uma noção do que se entende por uma equação diferencial. Eu já vou chegar a abordar o assunto de qual é o interesse em se resolver, né, ou em lidar, né, com uma equação diferencial. Né? Para a engenharia, isto é algo chave. Engenharia, física, em matemática, é claro, né? Mas é algo chave. Né? Já, ainda nesta aula, vou abordar isso aí. Né? Então, assim, numa primeira passada, né? Numa primeira abordagem, quando a gente se encontra com uma equação diferencial, o que a gente quer fazer, o que a gente pretende, qual é o nosso objetivo? Né? Pode ter mais de um objetivo, mas em geral, né? O que a gente vai fazer em geral quando a gente se encontrar com uma equação diferencial? Então, objetivo geral ao trabalharmos com uma equação diferencial. Então, em geral, né, repito que pode-se ter mais de um objetivo, mas em geral o que a gente vai querer é obter uma solução para ela. Né? Então, encontrar uma solução dela. Isto é, uma função que a satisfaça. Em geral, esse vai ser nosso objetivo. Nesta disciplina, pelo menos, né, quando a gente se encontrar com uma equação diferencial, né, que é o nome desta disciplina, o que a gente vai estar querendo é encontrar uma solução, ou mais de uma. Eu já vou explicar isso com mais detalhe. Por enquanto, esta é uma primeira passada que a gente está fazendo, né, um primeiro encontro com as equações diferenciais. Né? Então, por exemplo, eu coloquei até agora 3 exemplos de equações diferenciais. Né? As primeiras duas, os primeiros 2 exemplos envolviam as derivadas de cálculo 1, dy dx, no caso,
Nesse outro caso, um du dt, d2u dt2, né, no segundo caso. E no terceiro caso, envolvia derivadas parciais, que é algo que se vê em cálculo 2. Bom, eu quero dar aqui, como exemplo, respostas de funções que satisfazem cada uma destas equações diferenciais. Então, vou escrever aqui, vou afirmar que as seguintes funções são soluções dela, e posteriormente, já eu vou confirmar isso, pelo menos em 2 dos 3 casos. Então, a afirmação é que, em primeiro caso, y é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x. Essa função x ao quadrado menos 1 sobre x satisfaz a primeira equação diferencial. Satisfaz a equação diferencial que eu denotei com o número 1. Essa é uma afirmação. Já a gente confere isso. Segundo caso, u igual a t ao quadrado menos t satisfaz a segunda equação diferencial. Satisfaz 2. Que é esta equação diferencial que está aqui em cima. Também é uma afirmação. Eu tenho que justificar estas coisas. Mas primeiro estou fazendo a afirmação. E o terceiro exemplo, vou ter que apagar aqui, mas não quero apagar a última ainda. A terceira afirmação é que z igual seno de x y ao quadrado satisfaz a terceira equação, que ainda está escrita aqui. Então, o que eu vou fazer na continuação? Eu vou confirmar que a primeira delas, y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x, de fato obedece à primeira equação diferencial que eu apaguei. Vou escrever de novo. Vou deixar proposto para vocês fazerem um cálculo análogo, que é um pouco mais extenso, com a segunda, com u igual a t ao quadrado menos t, onde a equação diferencial é um pouco mais trabalhosa, que a primeira. Vou deixar esse proposto. E eu vou fazer este daqui também. Vou confirmar que esta função z, função de duas variáveis, dada por seno de xy quadrado, satisfaz esta equação diferencial daqui. E aí vou estar aproveitando de explicar como se faz um cálculo de uma derivada parcial, sem dar os detalhes da definição matemática, com limite, omitindo essa parte, só me preocupando da parte operacional. Muito bem, então vejamos. Então, confiramos o primeiro caso. Então vou escrever de novo a equação diferencial. Aqui escrevi, digamos, a suposta função que satisfaz ela, esta daqui. Eu apaguei qual era a equação diferencial. A equação diferencial vinha dada por y' mais 1 sobre xy igual a 3x. Essa é a equação diferencial. Então, claro, como a gente confirma se isto é verdade, bom, a gente pega esta função y e a gente substitui aqui onde aparece y, Mas o detalhe é que também na hora de substituir aqui do lado esquerdo, eu também preciso encontrar primeiro a expressão de y' a partir de y, é claro. Então, com essas duas expressões, a expressão de y
ser substituída nesse segundo termo, e aquela que vai vir de calcular a derivada, aqui, vai dar y' e substitui no primeiro termo. Uma vez feitas essas substituições, desenvolvo aqui, e no final deveria dar que tem cancelamentos, e no final a gente deveria chegar a 3x. E deveria ficar 3x igual a 3x. Com isso eu estaria confirmando que esta função de fato satisfaz esta equação diferencial. Então façamos isso. Vejamos. Então vou copiar aqui y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x. Muito bem. Seguinte etapa é calcular a derivada desta função y'. Então daqui vem que a derivada y' é derivada do primeiro termo, derivada de x ao quadrado é 2x menos a derivada de 1 sobre x. Como que se calcula isso? Com aquela regra, né, de a derivada de x elevado a alfa é alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Né, que alguns de vocês chamam isso de regra do tombo. Né? Dá uma chacoalhada aqui, desce esse alfa e no expoente fica alfa menos 1. Neste caso, né, o alfa estaria sendo menos 1, né, porque 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1. Né? E eu ocupo esta regra para calcular essa derivada. Quando eu utilizar essa regra com alfa igual a menos 1, aqui vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Porque aqui vai ficar menos 1, que multiplica x elevado a menos 2. Ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, a expressão para a derivada y' seria 2x menos, e esse menos vai dar mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui. Então agora sim, a gente tem a expressão de y, a gente tem a expressão de y', e a gente substitui aqui do lado esquerdo e desenvolvemos. E se não cometermos nenhum erro, deveria dar que o desenvolvimento nos conduz a 3x, que é o que está do lado direito. Vejamos isso. Então, dois pontos. Então, o lado esquerdo, y' mais 1 sobre x y é igual. Vou abrir uma chave, onde aparece y', vou colocar esta última expressão, que é 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Fechei, né? Então essa chave corresponde a y', mais 1 sobre x, abro chave e substituo a expressão que a gente tem para y. X ao quadrado menos 1 sobre x. Bom, e agora então abro esta chave, distribuo esse fator aí e vai ter termos que se pode agrupar, etc. Vejamos como que vai. Por enquanto aqui vou manter esta chave, não há nada para ser multiplicado por ela, 2x mais 1 sobre x ao quadrado, então permanece intacta. Tá? Agora, esse segundo termo, a gente pode distribuir esse fator 1 sobre x. 1 sobre x multiplicando x ao quadrado, menos 1 sobre x multiplicando 1 sobre x. Então, 1 sobre x multiplicando x ao quadrado dá x. E 1 sobre x multiplicando 1 sobre x, aqui com um sinal menos, dá menos 1 sobre x ao quadrado. Esta segunda chave é o que veio da primeira chave multiplicada por 1 sobre x. Apliquei a propriedade distributiva. Muito bem, então
Olhando para o que está aqui nesta segunda linha, a gente vê que há dois termos, né? Aqui tem mais 1 sobre x ao quadrado, aqui a gente tem menos 1 sobre x ao quadrado. E esses termos vão cancelar, né? Então, esse termo cancela com este outro. E sobrou na primeira chave esse termo 2x, e sobrou na segunda chave este termo x. Esses dois termos podem se somar e vai dar 3x. Que é o que aparece aqui na equação, né? Então, estou encontrando que o lado esquerdo está batendo com o que tem no lado direito para todo o valor de x, portanto, é válida. É válido que esta função x ao quadrado menos 1 sobre x é uma solução dessa equação diferencial. Isso era o que eu queria confirmar, ok? Bom, então, este procedimento que eu fiz aqui, com esta equação diferencial, né, que é mais simples que a segunda, eu quero que vocês façam essa mesma conta com a segunda função que eu coloquei para vocês, né, a expressão, né, era u, né, igual a t ao quadrado menos t, né, e a equação diferencial era mais complicada, né, tinha aquele u dois pontos, 3u dois pontos, menos 2u ponto ao quadrado, mais 4u ponto, mais 8u igual a 8t. É mais extenso, isso tem que fazer mais conta. Isso deveria ser igual a 8t, utilizando esta função daqui. Então, tem que calcular o ponto, a primeira derivada de u com respeito a t, tem que calcular o dois pontos, a segunda derivada de u com respeito a t, e substituir esses termos, o ponto, o dois pontos, na equação diferencial, desenvolver e ver que no final o que vai ficar é 8t, que é o que está do lado direito. Tá? Essa parte eu vou deixar para que vocês façam. Tá? Então, essa parte fica proposta, né? Mas o que eu vou ver aqui, sim, é o que vem no terceiro caso, que é uma equação diferencial que envolve derivadas parciais. Então, é essa daqui, né? Eu coloquei aqui em cima. Vou apagar aqui e vou colocar de novo a equação diferencial em questão, né? Confirmamos o terceiro caso. Então, vou escrever de novo com a equação diferencial em questão, né? d2z dx dy, derivadas parciais, menos 2 sobre y dz dx, tá? Mais 2x y cubo z igual a 0. Essa é a equação diferencial, né? E a função proposta, né, que é dito que é uma solução dessa equação diferencial, né, é z igual seno de x y ao quadrado. Tá? Então, pessoal, tá, isso de estar trabalhando aqui com derivadas parciais não é para preocupar vocês, falar, oh, o professor está complicando as coisas demais porque apareceu uma derivada parcial, nós ainda não fizemos a disciplina de cálculo 2 e por aí vai. Vocês vão ver que não é tão complicado assim, né? Vai servir para que vocês já tenham a noção de como se calcula uma derivada parcial. Repito que a definição rigorosa, com limite e tudo isso, vocês vão ver em cálculo 2, né? Para aqueles de vocês que ainda não fizeram a disciplina. E o que eu vou ensinar aqui, digamos, é a parte operacional. E essa parte não é difícil, né? Então, vou colocar aqui número 1, né? Então, o que é pedido para a gente é confirmar que esta função de duas variáveis, z igual a seno de x y ao quadrado, satisfaz esta equação diferencial que está aqui em cima. Muito bem. Então, a gente vai substituir z aqui, nesse termo que está aqui,
é substituição direta. Né? Mas ainda a gente tem que calcular a expressão dessa derivada parcial de z de x e também desta derivada parcial de segunda ordem de 2z de x de y. Né? Isso o que torna, digamos, menos trivial esse exercício. Mas vamos lá. Então, o que é a derivada parcial